Bom, pessoal, vamos dar início então agora à nossa aula teórica 2B, na qual na realidade nós daremos continuidade ao nosso estudo de anatomia do sistema esquelético com enfoque aos animais domésticos. Então, nesta aula nós iremos explorar o esqueleto axial, ou seja, os ossos que constituem o eixo do corpo do animal. Ossos esses que compreendem, que constituem o crânio, a coluna vertebral e o gradil costal, ou seja, a costela em associação com o externo e as vértebras torácicas. Vamos começar, gente, falando a respeito do crânio. O crânio é a parte do esqueleto axial que constitui a cabeça. Ele é constituído em sua maioria por ossos planos, mas também ossos irregulares que ocorrem em especial na base do crânio. E qual que é a função, qual que é a importância do crânio? O crânio ele está implicado na proteção do encéfalo e também de órgãos do sentido, como os olhos e o sistema auditivo. Além disso, os ossos do crânio constituem a área de passagem do ar em direção ao sistema respiratório pela cavidade nasal e do alimento pela cavidade oral em direção ao sistema digestório. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas quais são os ossos então que constituem o crânio? Bom, nós podemos dividir o crânio em duas partes. A parte cranial, que compreende a caixa encefálica, que serve justamente para a proteção do encéfalo, e a parte facial, que compreende os ossos que vão determinar a fisionomia daquele animal, daquela espécie. Então, os ossos que constituem a parte cranial são osso frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, pterigoide e o processo cornual, enquanto que os ossos que compõem a parte facial são o osso incisivo, nasal, lacrimal, maxilar, zigomático, o palatino associado ao vômer, as conchas nasais que ocorrem dentro da cavidade nasal, a mandíbula e o aparelho ióide, que serve para a sustentação da garganta e da língua. Então, a partir de agora, eu vou apresentar algumas imagens para vocês localizarem esses ossos no crânio. Vamos começar então com esta vista dorsal de um crânio bovino. Notem então a importância de vocês conhecerem os planos anatômicos. Aqui nós temos a vista dorsal, ou seja, o crânio visualizado de cima. E como que eu sei que esse é um crânio bovino? Devido à presença do processo cornual, sobre o qual ocorre deposição de queratina para a constituição dos cornos, e também devido à ausência dos dentes incisivos da arcada superior. Exatamente. Os ruminantes não apresentam dentes incisivos na arcada superior e nem apresentam dentes caninos também, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Então, na arcada superior, os ruminantes apresentam apenas os dentes pré-molares e molares. Bom, quais são os ossos que nós conseguimos visualizar nesta vista dorsal deste crânio? Compreendendo a parte cranial, nós temos apenas o osso frontal, em azul, que no bovino, no ruminante, ele ocupa toda essa região dorsal da parte cranial. E na região caudal do osso frontal, nós temos essa protuberância óssea constituindo o processo cornual. E com relação à parte facial, nós podemos evidenciar o osso nasal em marrom, delimitando dorsalmente a cavidade nasal, o osso maxilar em amarelo, delimitando lateralmente a cavidade oral, o osso incisivo em vermelho, que também delimita dorsalmente a cavidade oral, e nós temos ainda outro osso indicado em vermelho, que é o osso lacrimal, que vai fazer a delimitação da órbita, que é a cavidade que aloja o olho. Aqui nós temos a vista lateral daquele mesmo crânio. Então, quais são os ossos que constituem a parte cranial que nós conseguimos visualizar aqui? Nós continuamos visualizando o osso frontal, o processo cornual. Lateralmente, nós temos o osso, abaixo do osso frontal, nós temos o osso parietal. Aqui está escrito errado, não é pariental, é parietal. Abaixo do osso parietal, em marrom, nós temos o osso temporal,
que ocorre associado ao sistema auditivo, e abaixo do osso temporal, na realidade na região caudal do crânio, nós temos o osso occipital. No osso occipital ocorrem algumas saliências, como os côndilos e o processo paracondilar, que nós veremos numa outra vista, numa outra imagem. E constituindo a parte facial do crânio, nós conseguimos visualizar aqui novamente o osso nasal em marrom, o osso incisivo em vermelho, o osso maxilar em amarelo, o osso lacrimal em vermelho, delimitando a órbita, e também auxiliando, ajudando na formação da órbita, nós teremos agora aqui identificado em verde o osso zigomático. Agora, na vista caudal deste mesmo crânio, nós continuamos visualizando o osso frontal, com as suas projeções ósseas formando o processo cornual. Nessa região caudal do osso frontal existe também uma protuberância, que é chamada de protuberância intercornual. Abaixo desse osso frontal, delimitado em especial lateralmente no crânio, nós teremos o osso parietal, e em seguida, identificado ali em laranja, nós temos o osso occipital. Como eu já disse anteriormente, no osso occipital ocorrem algumas saliências, que nós temos o côndilo do occipital e o processo paracondilar. Então, é através dessas saliências que o osso occipital do crânio vai se articular com a primeira vértebra cervical, que é o atlas. Então, aqui nós teremos uma articulação chamada atlanto-occipital. Notem que aí no osso occipital existe uma cavidade, indicada como forame magno, pela qual vai passar a medula espinhal. Exatamente. O encéfalo ele fica protegido pela caixa encefálica e a partir do encéfalo, o sistema nervoso central ele tem continuidade pela medula espinhal que corre ao longo do canal vertebral no interior das vértebras. Aqui nós temos a vista ventral do crânio. Notem que esse não é mais um crânio de bovino, agora trata-se de um crânio de equino. Como que eu sei disso? Eu sei disso dada a dimensão do crânio, dada a ausência do processo cornual e devido à presença dos dentes incisivos e canino na arcada superior. Então, indo da região caudal em direção à região rostral do crânio, quais ossos nós podemos visualizar aqui? Então, em laranja, identificado pelo número 6, nós temos o osso occipital. À frente deste osso, em marrom, identificado pelo número 5, nós temos o osso temporal. Se articulando com o osso temporal em verde, identificado pelo número 4, formando um arco, nós temos o osso zigomático. Ainda em verde, porém com uma bolinha vermelha, identificado pelo número 7, nós temos o osso esfenoide. A partir do osso esfenoide, ocorre uma projeção óssea que serve para a sustentação do septo nasal no interior da cavidade nasal, que corresponde ao vômer, que está identificado pelo número 9 em branco. Ao lado desse osso esfenoide, nós também temos uma proliferação óssea que encontra-se identificada pelo número 8 em vermelho, que é o osso pterigode. Formando agora, fazendo a delimitação dorsal da cavidade oral, em cinza nós temos o osso palatino, que no caso do equino, o osso palatino ele é reduzido em comparação ao ruminante. Então, nessa imagem não está bem representado, tá? Esse osso palatino em cinza, ele fica na realidade restrito a uma pequena área próximo ao osso vômer, naquela bordinha próximo ao osso vômer. Depois, em amarelo, nós temos o osso maxilar, ou processo palatino do maxilar, e à frente, rostralmente ao osso maxilar, identificado pelo número 1 em vermelho, nós temos o osso incisivo, onde nos ruminantes não ocorre dente incisivo na arcada superior. Então, até então, nós tomamos como base, em especial, o crânio bovino. Então, eu peço que nessa imagem vocês se atentem aos detalhes do crânio bovino. A presença do processo cornual, a presença do osso frontal ocupando toda a região dorsal do crânio, com o osso parietal
delimitados apenas lateralmente no crânio, a presença do osso palatino mais desenvolvido e a ausência dos dentes incisivos na arcada superior. Nota então a diferença do crânio bovino com relação ao crânio equino. Quais são as principais diferenças? Então, nós podemos ressaltar que no crânio equino nós não temos o processo cornual, enquanto que no crânio bovino o osso frontal ele ocupa toda a região dorsal da caixa craniana, ficando o osso parietal restrito a uma região pequena lateralmente ao crânio. No equino nós temos um osso frontal menos desenvolvido, aqui em amarelinho, e o osso parietal ocorre também dorsalmente. Então, como vocês podem visualizar aqui em azul, o osso parietal ele ocorre dorsalmente entre o osso frontal e o osso occipital. Nos equinos nós temos os dentes incisivos da arcada superior, e nós também, como vocês podem, o osso palatino no equino, né, que constitui a região dorsal da cavidade oral, ele é menos desenvolvido do que no ruminante, ficando restrito a uma pequena área próximo ao vômer. E também, se vocês notarem, no osso maxilar, tanto do equino quanto do ruminante, nós temos uma saliência, uma protuberância óssea, chamada de crista facial. Só que no equino ela tende a ser mais proeminente do que no ruminante. Bom, agora vamos conversar a respeito de algumas regiões específicas do crânio. Então, a começar pelos processos cornuais ou processo cornual. Tratam-se de projeções ósseas que ocorrem na região caudal do osso frontal e sobre a qual vai ocorrer a deposição de queratina para a formação dos cornos. Então, esses processos cornuais só vão ocorrer naquelas espécies que apresentam cornos. Nós podemos dividir a porção cranial do crânio ainda, nós podemos dividir na realidade a porção facial do crânio ainda em 3 regiões. A região orbital, referente à órbita, a região nasal, referente à cavidade nasal, e a região oral, referente à cavidade oral, para facilitar a compreensão dos ossos que delimitam essas diferentes regiões. Então, vamos conversar a respeito da região orbital. Ela se caracteriza pela presença da órbita. O que é a órbita? É a cavidade óssea na qual se aloja o olho. E como que essa órbita ela é delimitada? Então, ela vai ser delimitada dorsalmente caudalmente pelo osso frontal, caudalmente pelo osso temporal, cranialmente pelo osso lacrimal e zigomático, e ainda ventralmente nós temos um prolongamento ali do osso zigomático que também faz a delimitação ventral da órbita. Aí um detalhe interessante é que nessa região ventrocaudal da órbita nós temos uma espécie de um arco ósseo constituído justamente pelos prolongamentos do osso zigomático, do osso frontal em articulação com o osso temporal. Então, são esses ossos que constituem essa cavidade designada de órbita, que serve para alojar o olho. Agora, a região nasal, ela se caracteriza pela presença das vias aéreas, ou seja, da cavidade nasal, que é delimitada dorsalmente pelo osso nasal e lateralmente pelo osso maxilar, conforme indicado aqui nesta imagem. Aqui nesta vista dorso-rostral estão evidenciados, então, os ossos que fazem a delimitação das vias aéreas. Então, dorsalmente, nós temos o osso nasal, lateralmente o osso maxilar e ventralmente, gente, a cavidade nasal ela vai ser delimitada pelo osso incisivo, pelo processo palatino do maxilar e pelo osso palatino.
Aqui nessa imagem nós temos evidenciado o osso incisivo com algumas das suas particularidades, né, das suas características, que é a presença da fissura palatina e da fissura interincisiva. Ainda com relação à região nasal, como eu já disse anteriormente, a cavidade nasal, ou seja, as vias aéreas, vão ser delimitadas ventralmente pelos ossos incisivo, o processo palatino do osso maxilar e o osso palatino, conforme está representado nesta vista ventral de um crânio equino. Aqui um detalhe importante, gente. A cavidade nasal, ela se comunica com a cavidade oral na região da faringe. Então, aqui está evidenciando essa abertura da cavidade nasal na região da faringe, onde nós podemos visualizar a presença do vômer, que corresponde a uma projeção óssea que serve de suporte para o septo cartilaginoso que vai dividir a cavidade nasal em duas coanas ou duas fossas nasais. Então, nós teremos a coana ou fossa nasal direita, a coana ou fossa nasal direita, né? A coana ou fossa nasal esquerda. Esse vômer, ele consiste numa projeção óssea a partir do osso esfenoide, tá? Nesta imagem, nós também está sendo evidenciado em vermelho uma projeção óssea que ocorre lateralmente ao osso esfenoide, que corresponde ao osso pterigoide. Mas é o vômer que vai servir então de sustentação para esse septo cartilaginoso que vai separar, né, dividir a cavidade nasal em duas coanas. Bom, ainda com relação à região nasal, no interior das fossas nasais ocorrem projeções ósseas que constituem o que nós chamamos de conchas nasais. E essas projeções ósseas, elas vão ser revestidas por uma mucosa vascularizada, na qual ocorrem células ciliadas e células produtoras de muco, que caracterizam o epitélio olfatório ou olfativo. E para que serve a presença dessas conchas nasais? Elas permitem uma maior circulação do ar no interior das fossas nasais, ou seja, possibilita a rotação do ar no interior da cavidade nasal, possibilita também a filtração, umidificação e aquecimento do ar antes do ar seguir em direção às vias inferiores do sistema respiratório. Então, aqui nesta imagem, vocês conseguem ver um corte transversal da cavidade nasal, evidenciando as conchas nasais revestidas por essa mucosa vascularizada. Ainda no que diz respeito aos ossos do crânio, vocês lembram que na aula anterior, quando nós conversamos a respeito da classificação dos ossos, eu comentei com vocês que existem alguns ossos que são classificados como ossos pneumáticos, que se caracterizam por apresentar cavidades preenchidas de ar no seu interior que se comunicam com o ambiente externo. Nos mamíferos domésticos, esses espaços ocorrem com maior frequência nos ossos frontal, maxilar, nasal e palatino, portanto nos ossos que constituem o crânio e recebem a designação nos mamíferos domésticos de seios paranasais. Então, esses espaços que ocorrem dentro desses ossos recebem essa designação de seios paranasais. Como vocês podem visualizar representado aí na imagem a indicação dos ossos onde ocorrem esses seios paranasais. Aí vocês vão me questionar, mas para que servem esses seios paranasais? Bom, as suas funções, suas implicações ainda não estão bem definidas, mas acredita-se que a presença desses seios paranasais serve para reduzir o peso dos ossos do crânio, aumentar a ressonância da voz, serve também para reduzir a pressão dentro da cavidade nasal em caso de alterações bruscas de altitude, serve também para absorção de impacto em caso de traumas,
Como o ar que circula, né, esses seios paranasais, na realidade, eles têm contato com o ambiente externo, então existe uma circulação de ar, então ele também está implicado, provavelmente, na umidificação e aquecimento do ar inalado e também contribui para a secreção de muco. Então, as pessoas, por exemplo, que sofrem de sinusite, o que é a sinusite? É uma inflamação dessa região dos seios paranasais, um acúmulo de muco nos seios paranasais. Ainda com relação ao crânio, gente, em algumas espécies ocorre uma saliência, uma proeminência nos ossos zigomáticos e maxilar, na face lateral desses ossos, ventral ao olho, né, que constituem a crista facial. Essa crista facial, em comparação, se nós compararmos, por exemplo, o bovino com o equino, ela é mais proeminente no equino. Então, trata-se de uma proeminência nesses ossos zigomático e maxilar. Então, aqui nós temos uma imagem, uma vista dorso-rostral de um crânio de equino, evidenciando essa crista facial por meio dessa setinha vermelha. Agora vamos conversar a respeito da região oral do crânio, que caracteriza-se pela presença da cavidade oral. Então, a cavidade oral ela vai ser delimitada dorsalmente pelo osso incisivo, o processo palatino do maxilar e o osso palatino. Então, mais rostralmente, nós temos o osso incisivo, depois o maxilar e depois, caudalmente, o osso palatino. Lembrando que nos ossos incisivos e maxilar vai ocorrer a arcada dentária superior na maioria dos animais domésticos, com exceção aos ruminantes, que não apresentam dentes incisivos na arcada superior e também não apresentam dentes caninos. E ventrolateralmente, gente, a cavidade oral vai ser delimitada pela mandíbula. Na mandíbula vão ocorrer todos os dentes da arcada inferior e nela também vão se inserir toda a musculatura implicada no processo de mastigação e deglutição. Então agora vamos conversar um pouquinho a respeito da mandíbula. A mandíbula ela vai ser constituída por um ramo vertical, o ângulo da mandíbula, e um ramo horizontal. Na extremidade proximal do ramo vertical da mandíbula, nós encontramos algumas projeções ósseas, que são o processo coronoide, incisura mandibular e o côndilo da mandíbula, que vai se articular com o osso temporal do crânio para possibilitar mastigação. Ao longo do ramo vertical e horizontal da mandíbula, é possível notar a presença de alguns forames, através do qual penetram vasos sanguíneos para irrigar a estrutura óssea. E ao longo do ramo horizontal da mandíbula, vai ocorrer os alvéolos dentários para a inserção dos diferentes tipos de dente da arcada dentária inferior. Aqui nós temos mais uma imagem, uma vista lateral da mandíbula, onde são evidenciados o ramo horizontal da mandíbula, o ângulo da mandíbula, o ramo vertical com as projeções ósseas, né, o processo coronoide, incisura mandibular, processo condilar. Aqui um detalhe interessante, em algumas espécies existe um espaço entre os dentes incisivos caninos e os dentes pré-molares e molares, que é o que acontece, por exemplo, no equino, bovino, suíno. Esse espaço ele é chamado de borda interalveolar. Daí nós temos evidenciados ali também nessa imagem os alvéolos dentários, né, alguns dentes molares e o forame mental, por onde penetra, né, os vasos sanguíneos, como eu comentei anteriormente, para a irrigação da estrutura óssea. Aqui nesta imagem nós temos uma vista dorsal da mandíbula, evidenciando o processo coronoide, incisura mandibular e o côndilo que se articulam com o osso temporal do crânio, e evidenciando também um outro forame mandibular por onde penetram vasos sanguíneos.
Aqui nesta imagem nós temos evidenciados os dentes que constituem a arcada dentária inferior. Então, rostralmente nós temos os dentes incisivos, seguidos pelos dentes caninos. Em algumas espécies, como equinos, ruminantes e suínos, nós temos um espaço entre esses dentes e os dentes premolares, que é a borda interalveolar, e depois dos dentes premolares nós temos os dentes molares. Eu não vou entrar no mérito de constituição dos dentes e suas funções, porque nós discutiremos isso no sistema digestório. Mas só uma observação para vocês com relação ao que ocorre em equinos. Em equinos pode surgir o que nós chamamos de dente de lobo, que na verdade é um resquício de dente que geralmente ocorre na arcada superior à frente dos dentes premolares. E geralmente recomenda-se a extração deste dente de lobo porque ele atrapalha a embocadura. Com relação aos dentes caninos nos equinos, geralmente tanto macho quanto fêmea ocorre o dente canino, tanto no macho quanto na fêmea, porém geralmente na fêmea esses dentes caninos podem não chegar a despontar pela gengiva. Então geralmente visualiza-se despontando além da gengiva esse dente canino apenas no macho. Por isso acredita-se que nas fêmeas não ocorra o dente canino. Mas muito provavelmente ocorre o dente canino nas fêmeas, só que ele não desponta além da gengiva. Essas observações no caso da espécie equina, tá ok? Ainda com relação à cavidade oral, associado à mandíbula e ao osso temporal, nós temos uma estrutura óssea chamada de aparelho ióide, que serve para sustentar a garganta. Então, neste aparelho ióide vão se fixar a musculatura da faringe, da laringe e também a língua. Então, aqui nós temos uma imagem desse aparelho ióide para vocês entenderem como é sua constituição. Então, ele é composto por diversos ossos mais delicados, né? Aqui com detalhe para o processo lingual, que serve para a sustentação da língua. Nesta outra imagem, é uma vista dorsal do aparelho ióide, mostrando a sua composição, com detalhe ali para o processo lingual. Então é isso, gente, é o que nós tínhamos para conversar a respeito da composição do crânio nas espécies de animais domésticos, era isso. Devemos lembrar que todos os animais domésticos apresentam a mesma estrutura em termos de composição do crânio. Obviamente que cada espécie vai apresentar algumas particularidades em termos de tamanho de cada osso que compõe o crânio, presença ou ausência de dentes e algumas outras peculiaridades pontuais, mas a constituição geral é uma constituição comum, como nós já discutimos anteriormente. Então aqui vocês podem ver os detalhes do crânio bovino, aqui os detalhes do crânio equino. E aqui nós temos os aspectos, né, de um crânio suíno, de um crânio ovino, né, de um provável ovino, de um crânio de um provável canídeo e de um crânio de felino. Então, a composição em termos de ossos, de estruturas, é similar, porém, o aspecto e algumas características desses ossos variam de espécie para espécie.